Amados, antes da pandemia, eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Aliás, eu comecei a fazer vídeos e abri um canal no YouTube. E aí o que aconteceu? Naquela época, era tudo, não era tão como hoje, né? Que as pessoas estão vivendo mesmo da mídia. Então era mais livre criar e produzir. Aí na época da pandemia, as coisas alteraram, foi um momento de recolhimento, um momento de ir para dentro. Eu acho que foi um grande ensinamento da pandemia, foi exatamente esse, de pôr as pessoas diante de si mesmo, né? Nesses vídeos antigos do YouTube, eu já falava de coisas que estavam chegando, mas que eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eram coisas para transformação. Se vocês assistirem os meus vídeos antigos, vocês vão ver eu falando sobre isso. E aí o que acontece? Veio a pandemia, teve essa mudança toda, né, de paradigma, de relacionamento da gente com a gente mesmo, da gente com o mundo, né? E na sequência, estão vindo todos esses conceitos do autoconhecimento, do despertar da consciência. E aí a gente não tem como, né, retroceder, não tem como voltar no tempo e falar nada disso está acontecendo. Muito antes, pelo contrário, a gente tem que olhar para o que está acontecendo, tentar compreender um pouco, né, para deixar ser mais leve, para deixar as coisas fluírem como tem que ser, porque são coisas que a gente não tem controle sobre elas, né? Então, essas explosões do Sol central, a entrada de raios gama no planeta, as nossas mudanças nos nossos corpos físicos, alguns sintomas estão sendo revelados por pessoas que estão passando por esse processo, e dores nas plantas dos pés, insônia, às vezes uma pressão muito forte aqui no plexo solar, na região do estômago, enxaqueca. Eu tenho visto muito, nem enxaqueca, na verdade eles estão relatando dor na planta dos pés, eu tive, essa pressão aqui eu tive, desequilíbrio eu tive, que eu andei batendo minha cabeça umas 3 vezes na parede, foi muito engraçado isso. Mas a dor de cabeça eu não tive, mas tem muita gente relatando uma dor de cabeça surreal. Dores nos ossos, nas articulações, enfim. Os nossos corpos estão sendo alterados. E aí a gente tem que ter consciência, né? Em compreender que é assim mesmo. Os nossos corpos estão sendo alterados. E aí a gente precisa também respeitar esse movimento, né? Não adianta você não querer entender isso, ou pelo menos revoltar contra isso, ou se sentir uma vítima disso, né? O mais importante que eu sinto que a gente precisa, compreendendo, é cuidar, né? Às vezes toma um remedinho para a dor, se a dor for muito intensa, relaxar mais, voltar mais para dentro, não é reestruturar, não, é vir para dentro. A ideia é essa, a gente tem que agora, cada vez mais esse ano, olhar, cuidar da gente mesmo, olhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, observar bem isso, né, tratar se for necessário, se a gente não estiver dando conta, tem ajuda, oi, eu estou aqui, e outros terapeutas também. Mas existem formas da gente conviver melhor com essas mudanças que a gente não tem acesso sobre elas. Então, uma coisa que eu sei que é fundamental é beber bastante água, fazer respiração consciente quando tiver algum desequilíbrio. O que é essa respiração consciente? Nos meus vídeos do Instagram, eu tenho um exemplo, inclusive, de um exercício de respiração. Então, olha lá. E uma coisa que é fundamental, na medida do possível, ficar em contato com a natureza. Aterrar, colocar os pés no chão, entrar numa água se puder, né? Respirar o ar, o vento, que esse aí, em qualquer lugar que a gente está, a gente tem condição de acessar, né? O fogo quando puder. Enfim, a gente tem que fazer a nossa parte para equilibrar, porque a parte do universo ele está fazendo e nós estamos sendo impactados com isso. Então eu queria passar para deixar um feliz 2024, uma mudança, né, de ano, em que a gente espera que nesse ano, a gente tomando atitudes e cuidando da gente, a gente consiga fazer um ano muito bom, muito especial na nossa vida. Um ano de colheita e de muita amorosidade. Ahá!